tarde, senhoras e senhores, Zadava microfone. Leon Weinstein, cidade de Los Angeles, Califórnia. Todos nós sabemos que contra Trump antes das eleições e depois também após as eleições. Já agora mesmo, já começaram a usar o que aqui chamamos, ou seja, a luta através da justiça. Ou seja, em outras palavras, tentar de todas as formas impedir a decisão dele, né? Entrando com ações judiciais contra ele, contra seus funcionários, contra a decisão dele na justiça. Há juízes que simpatizam muito, digamos, ideologicamente com a esquerda. Desse tipo vocês entendem, já que na população existe uma certa quantidade dessas pessoas, então também há entre os juristas, juízes, advogados. Os juízes são os mesmos juristas, né, se formaram nas mesmas universidades, geralmente bastante liberais, e por isso entre os juízes há bastante gente que está pronta, até mesmo, digamos assim, um pouco adaptando a lei, olhando de diferentes ângulos, interpretando de maneira estranha, mas mesmo assim, ou seja, baseando-se na lei, resistem ao regime horrível, fascista, como a esquerda gosta de chamar de Trump. Mas o que começou a acontecer agora, o que começou a ser divulgado agora, já ultrapassa a lei por dentro, entra na parte cinzenta da lei, ou está bem na fronteira entre o cinza e, na verdade, o branco e o preto, entre o proibido e o permitido. E isso já está simplesmente fora dos limites. Bem, deixe-me contar para vocês, porque nos últimos 2 dias aconteceram 2 prisões de juízes. 2 prisões de juízes. Já falamos há muito tempo que é preciso começar a limpar qualquer burocracia, arrancando as ervas daninhas e as plantas venenosas. Mas como todos sabemos, é fácil falar, difícil é fazer. E, no entanto, isso começou a acontecer. Os juízes começaram a prender por crimes muito específicos, não por serem contra algo ou alguém, mas por crimes muito concretos. Mas primeiro, uma juíza de Wisconsin foi presa e acusada de violar a lei federal para ajudar um imigrante ilegal. Os promotores federais afirmam que a juíza do Tribunal Distrital do Condado de Milwaukee, Hannah Dugan, supostamente ajudou esse imigrante a evitar a prisão pelos agentes do Imigração e Controle de Alfândegas no prédio do tribunal. Este é um caso estranho em desenvolvimento. Olá, sou John Roberts, em Washington. Sandra, é um prazer revê-la. Tudo bem, é bom estar com você de novo, John. Meu nome é Sandra Smith, estou em Nova York e este é o programa. Assim, a prisão de hoje. Os juízes observam que este é o segundo caso semelhante nas últimas 24 horas. Um ex-juiz do Novo México e sua esposa foram detidos ontem. Agentes federais os prenderam por esconderem um suspeito, membro da gangue Trem de Aragua, em sua casa de hóspedes. Ou seja, uma juíza escondeu em seu gabinete um membro de gangue, ou melhor, o levou por uma saída especial para jurados diretamente para seu gabinete. Depois ela os liberou para uma área que não é pública, mas fechada, para que pudessem fugir. Ou seja, ele e a juíza dele. E por que ela fez isso? Porque ela soube que vieram prendê-lo para deportação. Além disso, ele estava no tribunal por causa de um crime que cometeu. Não bastasse ele ser ilegal, ainda cometeu um crime. Outro juiz escondeu em sua casa outro bandido que tinha no telefone um vídeo de 2 cabeças de vítimas decapitadas. Não sei se eram vítimas dele ou, por assim dizer, vítimas da gangue dele. E o vídeo encantador e curto que ele enviou. Bem, para quem se pode enviar isso? Para assustar provavelmente suas próprias vítimas, ou talvez só assistia por prazer, não sei. E o juiz e sua esposa o esconderam em casa. Ótimo falar com você, lerei um pouco então. Olá, vou ler um trecho da acusação criminal para você. E o juiz Dugan diz que, apesar de ter sido informado sobre a ordem administrativa de prisão de Flores Ruiz, o juiz Dugan então acompanhou Flores Ruiz e seu advogado para fora da sala do tribunal. Pela porta do júri, que leva à parte não pública do prédio do tribunal, começou uma perseguição. Os agentes perseguiram Flores Ruiz por todo o prédio do tribunal e, no final, o detiveram. De acordo com a queixa, o juiz Dugan estava irritado com o fato de que os funcionários chegaram para prender Flores Ruiz e até tentou expulsar os agentes de deportação do prédio do tribunal. Sim, e para te preparar, Isandro, isso foi horrível.
O homem estava no tribunal, sendo processado por agressão em um caso de violência doméstica pelo promotor público. Ele espancou 2 pessoas, um rapaz e uma moça, bateu no rapaz, bateu nele 30 vezes, derrubou-o, estrangulou, espancou a mulher tão forte que ambos tiveram que ser levados ao hospital. E John, você sabe como é raro as vítimas quererem cooperar. Eles queriam cooperar. Eles estavam sentados na sala do tribunal com o promotor público. A juíza descobre que Icy estava do lado de fora para buscar essa pessoa, porque ele havia sido deportado. Em 2013, ele voltou para o nosso país, comete esses crimes, é acusado de cometer esses crimes. A vítima está no tribunal. A juíza descobre. Ela sai para o corredor, grita com o oficial de imigração. Ela está furiosa, claramente abalada, chateada. Manda eles conversarem com a juíza principal. Ela volta para a sala do tribunal. Você não vai acreditar. Ela leva o réu e a advogada de defesa para o seu gabinete, os tira por uma saída privada e diz para eles irem embora. Enquanto isso, a promotora e as vítimas de violência doméstica estão sentadas na sala do tribunal. O bandido que espancou 2 pessoas que também estão no tribunal, pessoas que ele bateu tanto que um dos caras foi parar no hospital e a juíza o tira da sala e deixa ele fugir. Nesse momento, como já disse, ambos os espancados estão sentados na sala do tribunal. Aliás, aqui está o que Tom Homan, chefe da deportação de ilegais, disse anteriormente sobre a juíza. Tenho orgulho de fazer parte desta administração. Não paramos e seguimos em frente, independente do que a esquerda pensa. Então, quando você vê esses juízes tentando atrapalhar seus esforços para tornar o país mais seguro, qual é a sua mensagem para eles? Nós vamos te processar e já estamos processando. Eu soube disso no mesmo dia em que aconteceu. Não podíamos crer que o juiz realmente fez isso. Analisamos os fatos com cuidado. Essa é a foto dela na tela. Hannah Duggan, que agora está sob custódia. Você não pode obstruir um processo criminal e ela realmente deveria sentir vergonha disso. Era um caso de violência doméstica e ela está defendendo o acusado do crime em vez da vítima do crime. Bem, tudo bem, aqui está a segunda história. O juiz Joel Cano e sua esposa foram presos por abrigar um membro do transtorno de déficit de atenção em sua casa. O suposto membro do transtorno de déficit de atenção foi detido pelas autoridades e agora ele e sua esposa foram detidos e presos. E você diz que acredita, como procurador-geral, que a pessoa que morava com eles era realmente um indivíduo potencialmente perigoso. Sim, esse é o juiz na tela agora que foi preso. Sim, o nome dele é Artega, ele era conhecido, é um membro conhecido. Então, ele passa por janeiro a dezembro de 2023, ele mora em nosso país em janeiro de 2025. Icy recebe uma dica. Tom Homan fez um excelente trabalho. Nossos agentes do Federal Bureau of Investigation também lidaram muito bem com esse caso. Eles recebem uma dica de que ele mora com uma juíza, esposa do juiz. Então, primeiro, ele é preso sob acusação de violar a lei de imigração. A juíza Damian Martinez o liberta. Sabasto declarou que a juíza Cano tem um bom detector de mentiras e não deixaria qualquer um morar em seu território. Sim, quero dizer, quando você olha para as conexões com essa violenta gangue venezuelana Tren de Aragua e para esse homem que eles escondiam em casa. Ele mostrava sinais através da roupa, como nos disseram, tatuagens. Mensagens de voz e de texto comprovavam a ligação dele com o transtorno de déficit de atenção. Então, quais acusações serão feitas contra Cano e sua esposa, se houver? Então, o juiz Cano, em breve ex-juiz Cano, ele recebeu. As acusações contra ele acabaram de ser reveladas. Ele foi acusado de obstrução da justiça. Ele confessou após o aviso de Miranda. Ele mesmo pegou o telefone de um dos membros do transtorno de déficit de atenção, quebrou com um martelo, destruiu e depois levou os pedaços para um container de lixo da cidade para se livrar dele e protegê-lo. A esposa também foi acusada de destruição de provas. Sandra, e não só isso, esse membro do transtorno de déficit de atenção, e ele tinha um colar com a inscrição "Matar algo sobre a morte". Ele tinha tatuagens por todo o corpo.
No telefone dele, Whitestone também tinha fotos de 2 vítimas decapitadas. 2 vítimas decapitadas, fotos horríveis. E ele as enviava para outras pessoas. O que eu te contei, fotos de cabeças cortadas fora do corpo. Não é só isso. O juiz e sua esposa são acusados de dar ao réu fuzis de assalto que pertenciam à filha deles, In. No relatório criminal, ele vai ao estande de tiro com esses fuzis de assalto, com silenciador, junto com outros membros conhecidos do transtorno de déficit de atenção, e eles atiram. Essa é a última pessoa que queremos ver em nosso país. E nunca vamos tolerar que um juiz ou qualquer outra pessoa os acoberte. De alguma forma, tudo ficou completamente fora de controle, fora de controle, fora de controle. Eu realmente acredito que aquele imigrante ilegal, bandido, que, bem, espancou um casal, talvez vizinhos ou parentes, gosta de flores e até talvez cante no coral da igreja. E o segundo, que enviou uma cabeça decepada, de acordo com o texto, talvez seja um ótimo amigo, filho ou pai. Mas nós temos a lei. E me parece que o que esses juízes fizeram é novamente antitrumpismo. Tipo um movimento, né? Uma resistência assim, tipo, se o Trump fizer alguma coisa que eu morro, mato os vizinhos, enveneno a cidade inteira, mas não vou deixar esse monstro do Trump conseguir nada do que ele planejou fazer. Me parece que isso já é um estado clínico. E o que você acha? E essas pessoas sentadas em suas cadeiras altas, ou seja, com martelos nas mãos, quero dizer, não matam. E os juízes nos dizem como devemos viver e dizem quem de nós é criminoso e quem não é. Ao mesmo tempo, eles sentem, talvez por ficarem sentados tanto tempo, que estão sempre acusando os criminosos de alguma coisa, sentenciando-os. E de repente o coração de ambos começou a sangrar, lágrimas escorreram pelo rosto. E o homem entendeu. Eu passei 40 anos punindo criminosos, mas agora vou ajudá-los. Ou alguma outra bobagem parecida, pronto. Ah, eles sentem simpatia pelos criminosos. E começam a ajudá-los. Senhores, abrimos um canal no Telegram para aqueles russos, principalmente, que querem saber o que realmente está acontecendo no mundo. Bem, e por assim dizer, sem rede privada virtual ou outros dispositivos e coisas do tipo, não conseguem assistir de jeito nenhum. Avisem seus parentes e amigos, as informações sobre como se inscrever estarão abaixo na descrição. E se você mesmo quiser receber conteúdos aprofundados, assine por $4 por mês como patrocinador do canal e poderá assistir a 8 ou mais. Aliás, parte desses serão análises em vídeo ainda mais aprofundadas. Isso será mensalmente, né? Ou seja, por $4, 8 ou mais análises por mês. Aliás, se você assinar por um ano inteiro adiantado, isso sai por apenas $3 por mês. Mas se alguém quiser nos pagar 10, 20 ou até $99 por mês, nós não vamos recusar. Porque, como se diz, cada centavo vai para apoiar o canal e ajuda tanto a manter o canal quanto a pagar as pessoas e coisas do tipo. E por último, para hoje, muitas vezes me perguntam quem, no espaço da internet de língua russa, pode ou deve ser ouvido e assistido. Eu já falei sobre isso, mas vou repetir, né? O primeiro é Mikhail Veller. Ele tem uma compreensão profunda dos acontecimentos, tanto do panorama geral quanto dos assuntos internos de vários países. Não os Estados Unidos da América. Mikhail Ilyich, na minha opinião, não entende os Estados Unidos da América por dentro, como se diz, então às vezes acerta, às vezes não. Mas é filosófico, muito fora do comum e marcante, por isso recomendo muito. É interessante, profundo e tem um estilo agressivo muito peculiar. O segundo é Evgeny Ponasenkov. Legal, diz o intuitivista. Às vezes impressiona como ele sente tudo com tanta precisão, mesmo que aparentemente não possa saber. Muito extravagante.
O jeito de se expressar pode encantar alguns e irritar outros, mas tudo o que ouvi foi marcante, original, interessante e confirmado por fatos. Terceiro, Yuri Tabaco, Gary Tabaca. Se você gosta do estilo militar de campo, então Yuri é o seu cara. Ele está sempre com um sabre na mão e a cavalo, e geralmente não tem nuances. Ele parte para o ataque, e lá as nuances só atrapalham. Mas nunca foi pego mentindo, o que, aliás, é muito importante. Yuri Adashevsky. Não há confronto, cavalos ou damas. Mas há conversa, às vezes com um interlocutor, às vezes um monólogo. Confira os fatos antes de apresentar. Todos nós cometemos erros. Às vezes achamos que verificamos algo, mas na verdade não sabemos. Isso já aconteceu comigo algumas vezes com Yura também. Nós discutimos isso com ele uma vez e o próprio Yura participa ativamente da vida política do país. Até houve uma tentativa de se eleger para o Congresso, né? Mas ele perdeu. Então, Akimo Jeffrey. Claro, há outros também, né? Mas eu ouço em russo esses aqui. Bem, e 4, talvez 5, do que se chama blogueiros ou jornalistas que têm seus próprios programas na internet que falam em inglês. Pronto, bem, é isso mais ou menos. Então, até a próxima, senhoras e senhores.